Você também tem curiosidade para saber o que eu faço para o meu salão ficar lotado de terça a sábado, de janeiro a janeiro e assim, lotado de verdade? Bom, eu recebi um monte de perguntas assim, Poli, o que você faz? Então seja muito bem-vindo aqui no quadro Poli Responde. Eu quero responder essa pergunta para você de uma maneira assim muito ampla, tá? Vou tentar fazer de uma maneira ampla, senão, na verdade isso aqui seria quase que uma aula completa, mas essa aula completa eu vou dar na minha mentoria e não aqui pra você, né? Então eu vou tentar te explicar aqui de modo geral. Bom, primeira coisa que eu percebo é que as pessoas cometem alguns erros na hora de tentar conquistar o cliente. E o primeiro erro matador que essas pessoas cometem é, sabe o quê? Cobrar caro. É verdade. Tem gente que me pergunta assim, Poli, qual classe você atende? Classe A, B, C ou D no seu salão? Pelo nível do meu salão, pelo lugar que ele se encontra, era para eu atender aí uma classe entre A, B, até uma C. Só que eu e o Cis, a gente fez uma decisão diferente. A gente decidiu atender todas as classes sociais. E só existe uma maneira de você fazer isso. É você cobrando um preço legal, um preço que a maioria das pessoas conseguem pagar. Esse é o primeiro ponto que faz com que meu salão encha muito. O segundo ponto é que o meu salão, o foco dele é depilação e não cabelo. E aí com isso eu consigo atender um número gigantesco de pessoas, tá? Poli, mas sempre foi depilação? Não, nem sempre foi. Aliás, por muito mais tempo o nosso foco foi cabelo. Foi quando a gente vivia meio que na merda. Explico isso com calma, eu não tô querendo dizer que cabelo não dá dinheiro, nada disso. Eu tô querendo dizer apenas que com depilação você cresce mais rápido. E isso faz, né, pelo fato do meu salão atender o foco em depilação, né, que nós trabalhamos com a cera marroquina no nosso salão, isso faz com que a gente tenha mais ou menos de 300 a 400 atendimentos por dia. É isso mesmo, você não ouviu errado não. Entra mais ou menos de 300 a 400 pessoas por dia dentro do meu salão querendo depilar. E claro e óbvio que na contrapartida com isso eu consigo atender muito mais clientes de cabelo, muito mais clientes de unha e o meu salão fica completamente lotado. Faz sentido isso para você? Então veja só. Quero acontecer uma coisa que vai ilustrar justamente isso que eu tô querendo dizer pra você. Por que depilação dá mais dinheiro? Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, vou fazer uma continha pra você, mas eu vou dar uma explanada geral aqui pra você, tá bom? Vamos dizer o seguinte, no meu salão, por exemplo, uma virilha completa, aquela que você tira, lábios, ânus, tudo, custa R$26, por exemplo. Aí a pergunta pra você é, existem mais pessoas dispostas a pagar R$26 para fazer uma virilha ou existe mais pessoas dispostas a pagar, sei lá, R$80 para fazer uma hidratação no cabelo? Qual dos dois existe mais? Se você for inteligente e pensar com lógica, você vai entender que existem muito mais mulheres dispostas a pagar R$26 numa virilha completa do que mulheres dispostas a fazer uma hidratação. Eu tô de longe aqui dizendo que é o que elas querem. Eu tô de longe dizendo que, é claro que tem um monte de gente querendo fazer hidratação. Tem mesmo um monte de gente querendo fazer hidratação no cabelo. Mas quantas desse um monte de gente querendo fazer cabelo, querendo fazer uma hidratação, tem dinheiro para pagar uma? Essa é a questão. E aí quando a gente começou a perceber que a depilação, por ser barata, né, por ser partes, né, e trazer mais público para dentro do salão, a gente falou assim, se a gente focar nisso, a gente vai conseguir trazer uma avalanche de cliente aqui para dentro e com toda certeza a gente vai lotar a agenda do cabelo e a agenda da unha. E foi uma opção nossa não ter estética dentro do salão. E aí eu posso falar sobre isso num outro vídeo. E aí aconteceu uma coisa, eu fui pescar esse final de semana, eu acho que eu já falei pra você que eu gosto, que eu e minha família, a gente pesca os peixes que a gente come durante a semana, né? A gente vai num pesqueiro, e aí chegando lá, o dono do pesqueiro falou assim pra gente, hoje vocês vão pescar peixe grande, porque normalmente a gente pescava peixinho pequenininho, que é muito mais fácil, você joga lá, o bicho vem, você joga, o bicho vem. E aí eu e o Cis, a gente ficou empolgado, vamos pescar peixe grande, beleza. Tinha pintado, tinha mais não sei o que lá, beleza. E meia hora a gente lá esperando o raio do peixe grande vir. Eu, meu marido, meus filhos, os dois
E aquele raio daquele peixe não vinha. As 4 varas lá e a gente, aquele peixe não vinha. Deu meia hora, eu falei assim, amor, ó, você quer ficar pescando peixe grande? Você fica pescando. Porque eu vou ali pro outro lago pegar o peixe pequeno. Porque é o seguinte, a gente ficou meia hora aqui pra vir um peixe e não veio nenhum. Se a gente tivesse meia hora lá, a gente teria pescado uns 4 quilos de peixe. E mesmo que se vir um peixe aqui, vai vir um peixe de 2 quilos. Ou seja, um peixe grande vai pesar 2 quilos. Um monte de peixe pequeno vai pesar 4. Então é melhor nós descer lá pro outro lago e vamos lá. Chegou no outro lago, joguei lá as iscas. O que você acha que aconteceu? Um monte de peixe, um monte de peixe, um monte de peixe. A gente começou a pescar. Meu filho fica todo empolgado, né? Que ele pesca, mas pesca não sei o que. E o Cid sacou uma coisa. Que se ele jogasse com aquele monte de peixe pequeno na superfície, ele falou, tem peixe grande embaixo. Ele pegou uma isca com chumbinho, jogou. O meu filho, enquanto meu filho e eu pegava os peixinhos pequenos, meu marido com o chumbinho conseguia fazer descer mais a isca e ele pegava os peixes grandes. Resumo da ópera. Falei pro Cid assim, amor, foi isso que a gente fez no nosso salão. O peixe pequeno é quem? A cliente que vai pagar lá R$10 num buço, R$8 numa axila. São os peixes pequenos. E beleza, e tá tudo bem. Só que, como a gente cobra barato na depilação, vem aquele monte, aquela avalanche de clientes e aí a gente pega os peixes grandes. O que é os peixes grandes? É aquela cliente que vai fazer uma escova definitiva, é aquela cliente que vai fazer uma luzes, é aquela cliente que vai usar um outro serviço do salão, que se ela fosse vir apenas para isso, a gente não teria ganhado a quantidade de dinheiro e de cliente que a gente ganhou atendendo depilação. Então, essa é a sacada de hoje, mas é como sempre, se você quer entender mais esse conceito, se aprofundar mais nisso, se tornar um cliente meu, tanto da depilação quanto da mentoria, vai aí, se inscreve no link que vai ter aqui acima no Facebook ou no link aqui abaixo no YouTube e vamos aprender a pescar peixe grande e peixe pequeno, que só assim você vai ter um salão realmente milionário. Bora!